Olá, queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez a esse canal de jornalismo e entretenimento. Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há 33 anos, 28 dos quais estou aprendendo aí a cobrir mídia. Também cubro música, eventualmente, e adoro cinema. E hoje eu quero falar aqui, porque esse canal aqui acabou atraindo um tipo de público surpreendente, que eu jamais, primeiro pela quantidade de pessoas, jamais pensaria que em 2 anos ia conseguir sair de 943 pessoas para 420 mil. E segundo, as pessoas que vieram para cá. A gente sempre fica conversando até sobre assuntos religiosos, filosóficos, e hoje eu quero falar sobre uma coisa que está acontecendo essa semana, saiu as informações, sobre esse sujeito que a gente sempre conversa aqui, principalmente de segunda a sexta, né, no Jornal dos Feltrinos. Entra aqui, 10 horas da manhã, tá? É um momento de humor desse conteúdo aqui. Harvey Weinstein. Quem nunca ouviu falar desse cara, né? O predador de Hollywood. É esse sujeito que deflagrou o movimento Me Too. O movimento Me Too, né, eu também, mas, se você pudesse fazer uma tradução livre, você diria assim, né, eu também fui. E essas atrizes são algumas das 80 pessoas, mulheres, que denunciaram ele por assédio. Ele vai apodrecer na cadeia, a primeira pena já foi condenado, 16 anos, mas já tem uma outra em Manhattan, 23, tem outros casos aparecendo. Esse cara, não sai mais da prisão. E eu vou falar dele hoje, porque, saiu a informação que ele está preso e agora descobriram que está uma leucemia na medula. Então, é aquilo que a gente vive conversando aqui, né, que eu sempre falo, né, não é porque você é uma pessoa boa que você vai ter uma vida boa, ou uma morte tranquila, e não é porque você é ruim que você vai ter uma vida ruim ou uma morte ruim. Mas, às vezes, né, acontece de algumas pessoas pagarem vida, isso não é obrigatório. Então vou fazer só uma relembrar um pouco a história desse cara, péssimo, né, ele é criador dessa Miramax, né. Gente, é uma das produtoras mais premiadas da história, vocês não imaginam, parece que, por exemplo, A Vida é Bela, Shakespeare Apaixonado, lembra desse filme? Com a Gwyneth Paltrow? E todas as mulheres com quem ele trabalhava, ele assediava. Ele tinha um modus operandi, né, o modus operandi dele era ficar, lá na num quarto de hotel, sempre, embrulhado numa toalha, esperando as atrizes, quando elas entravam, ele pedia uma massagem para elas. Esse cara foi, então, o cara que detonou o movimento Me Too. Eu vou colocar aqui embaixo, nos links, eu fiz uma trilogia sobre a história do feminismo. Chama A História do Feminismo e do Femismo. Então eu conto ali desde os primórdios. Para quem não sabe, o feminismo, a origem dele, a sementinha, né, a féculazinha dele começa um pouco antes da Revolução Francesa, no século XVIII, na Inglaterra. Tem uma pensadora ali que escreve, começa a escrever. Essa pensadora vai acabar participando ali, ou vendo o final da Revolução Francesa, vai ver, ó, o rei ter a cabeça cortada. Mas aquele comecinho ali daquele feminismo era tipo assim, a mulher pedindo só para ela poder ser respeitada como ser humano. Então você vê, esse é o princípio do feminismo. Depois, quando chega aí o final do século XIX, começo do século XX, essa luta vem para as Américas, aqui nos Estados Unidos, e aí a luta era para a mulher poder trabalhar, depois ela poder votar, sabe, ser respeitada, depois ela só passa a ser importante durante a guerra, né, porque daí os homens caíram fora, né, foram lutar, alguém tinha que cuidar da lojinha. E elas vêm e faz paraquedas, elas vão para as fábricas, ajudar a construir as coisas. Enfim, dizem que o ser humano está aqui na Terra 200 mil anos. Eu acho que deve ter várias civilizações, mas vamos dizer que estão 200 mil. Então, demorou 200.016 anos para que as mulheres pudessem, pela primeira vez, falar publicamente não ao assédio.
e foi por causa desse sujeito, né, desse cara que agora descobriu-se que está com leucemia. E tem aquele, eu não sei falar a palavra em alemão, né, o Schadenfreude, que é aquela sensação humana, porém malévola, de você ficar feliz quando alguém ruim se dá mal. Então, por exemplo, a Angelina Jolie foi uma daquelas que começaram a postar, nasce no Twitter esse movimento. Ela é uma das que fez postagem, ela foi assediada por ele, na época ela estava casada com o Brad Pitt, e o Brad Pitt foi atrás do Weinstein para encher ele de porrada. Aconteceu alguma coisa aí, né, não deixa disso, não sei o quê. Outra que se manifestou, linda, né, Cara Delevingne. Ela estava no começo da carreira dela e o cara pulando em cima dela que nem sempre a mesma coisa, faz uma massagem nas minhas costas. Outra super assediada, e o filme é da Miramax, Kill Bill, quem não assistiu? Nossa, minha mãe deve ter visto umas 70 vezes. Ela amava a outra que foi também assediada, olha que essa história aqui, gente, uma turma maravilhosa. Pra você ter uma ideia, a Miramax parece que numa noite só de Oscar, deve ter mais de 70 Oscars. Uma noite só, ela levou 10 Oscars. A Lauren Sivan, essa história dessa mulher com o canalha, gente, ela é uma âncora norte-americana de um baita do jornal. Ela estava almoçando num restaurante qualquer lá, chique, né, óbvio. E ela tá saindo do banheiro e cruza com ele, ele meio que empurra ela para dentro. Abre o zíper, sabe o que ele faz? Na frente dela, até o final, do nada. Então, é o tipo da pessoa que reinou em todos os lugares. Então vejam, 80 mulheres em todos os lugares. Tem produtora que trabalhava na Miramax, tem secretária que trabalhava em empresa que prestava serviço pra Miramax, tinha atriz iniciante de vários estados dos Estados Unidos, de vários locais, tinha, figurinista, cenógrafa, roteirista, todo tipo, 80 gente, 80. E o pior não foi isso, né, o que aconteceu de mais, patético, né, cadê a Gwyneth Paltrow? É outra que também, né, ela que fez o Shakespeare. Quando acontece e essa história vaza, a gente não pode esquecer que a dona Oprah Winfrey, que curiosamente é amiga, né, era próxima do P. Diddy, é próxima também do Harvey Weinstein, ela vem a público, né, porque todo mundo começa a cobrar ela é a feminista, né, não sei o quê, e ela, dá um fora desgraçado, porque ela fala assim: "Não, a gente não deve se ater apenas ao Harvey Weinstein, nós devemos levar a luta". Não, aquele momento era exatamente fazer isso. Então vocês vejam, um ser diabólico como ele, que reinou, e olha que curioso, apesar de tantos prêmios na história de Hollywood, é uma das produtoras com mais prêmio na história de Hollywood, se você procurar hoje, procura aí Wikipedia, todos os sites que contam a história do cinema aí, vocês vão ver que é muito difícil você achar algumas informações. Wikipedia, olha, para uma produtora que ganhou quase 70 Oscars ou mais, acho que tem uma página e meia de informação. Se você procurar, escrever aí, quantos Oscar Harvey Weinstein venceu, ou a produtora dele, é muito difícil de achar. Parece que teve uma higienização, né, apagaram meio que a história dele, e agora, pelo menos, ele vai pagar por tudo que ele fez. Mas de qualquer forma, vejam, né, há males terríveis, né, que acabaram causando isso, porque pela primeira vez na história, vocês vão ler aqui nessa trilogia que eu faço sobre o feminismo, a mulher pôde falar: "Chega de assédio, tira a mão de mim, chega para lá, não encosta", né, porque isso foi uma norma, a gente tá vendo agora com o caso Pediri, que isso virou uma norma em Hollywood. Deve ter milhares e milhares de outros casos que a gente nunca vai ficar sabendo, porque isso deve ter começado lá nos inícios do século XX, né, quando começa a se criar os grandes estúdios saem da costa leste
e vão para a costa oeste, não sei se vocês sabem, né. Não era para existir Hollywood, Hollywood só existe porque o cinema começa na costa leste, só que eles usavam equipamentos desenvolvidos por Thomas Edison, e o Thomas Edison começa a querer cobrar, né, royalties, porque vocês estão fazendo cinema com o meu aparelho, eu quero cobrar de vocês. Ele mandava fiscais ir atrás para cobrar. E olha que coisa interessante, né, que eles fazem? Os moguls, né, que chamam, os grandes donos dos grandes estúdios, o que eles fazem para escapar do Thomas Edison? Olha só, eles vão embora, eles pegam tudo que eles tinham, os estúdios, e mudam para Hollywood, que era uma cidade agrícola, não tinha nada lá, plantava batata, tomate, maçã, né, um lugar super ensolarado, né, tem bastante água, rios, essas coisas, e eles mudam para lá para dificultar ao máximo que o Thomas Edison cobrasse os direitos, os royalties, porque eles usavam o aparelho deles. Olha que curioso, é assim que nasce Hollywood. Então você imagina, ali, a partir dali, vira uma cidade de sonhos, né, todo mundo sonha em aparecer, né, no na grande tela, todo mundo queria aparecer, é o ego das pessoas. Então vocês imaginam a quantidade, milhões e milhões de artistas que não foram assediados lá. E a gente sabe que isso aconteceu na Globo, a gente sabe de casos horríveis também, aconteceram no SBT, na Record, esse ano mesmo, né, entre heterossexuais, LGBT, né, ninguém escapa desse tipo de coisa, né, que é uma, eh, não sei, durante anos, né, isso pareceu um pedágio horroroso que tinha. Então, isso que aconteceu com o Harvey Weinstein é um antes e depois. Infelizmente, para completar aqui, né, infelizmente tudo tem 2 lados e nem sempre uma coisa que, fez bem, né, porque as mulheres principalmente, puderam pela primeira vez se revoltar contra uma situação que acontece dentro de casa, que acontece na rua, no trabalho, não pode pisar num bar, não pode sentar sozinha num restaurante, já vem alguém encher o saco, um homem, né, ou escroto, tóxico, sei lá, o nome que quiser dar, mas tem razão. Da mesma forma que isso aconteceu, esse movimento Me Too, pelo menos no Brasil, países como Espanha também, perdeu o controle e hoje a gente tem aí. Ele ajudou, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é de 2003, ela ganhou um grande impulso a partir de 2017, tanto que quase ninguém ouviu falar, pouca gente ouviu falar da Lei Maria da Penha entre 2003 e 2017. Notem que os casos Maria da Penha começam a se tornar públicos depois de 2017, é por causa do movimento Me Too. Só que, infelizmente, também surgiram as mulheres oportunistas, né, ser humano nunca é perfeito, tem mulher oportunista e hoje muitas estão usando essa lei necessária para proteger as mulheres de uma maneira mesquinha, oportunista e criminosa, ou para enriquecer, tirar imóveis ou para vingança, mas ainda assim continua sendo uma lei necessária e acho que não tem retorno mais essa questão, né? As empresas estão mudando sua cultura para sempre. Já contei aqui para vocês, bancos da Faria Lima, sabe, os Faria Limers, empresas multinacionais, hoje não existe mais uma reunião, entre um chefe e uma secretária, um chefe e uma subalterna, que ele fique na mesma sala com ela, com a porta fechada. E geralmente isso não acontece mais nem em consultório. Tem um postinho aqui perto de casa, postinho mesmo, unidade básica, né. O médico falou, ele entra, ele atende a mulher, quando entra a mulher, a enfermeira, ele quer ela junto. Fica a enfermeira lá. Eu falei: "Mas, pô, e a privacidade?" Ele falou: "Não, é minha sobrevivência primeiro, depois a privacidade dela". Então ele atende homem, tudo bem, fecha a porta. Entrou paciente mulher, ele chama a enfermeira, o posto perde uma enfermeira toda vez que ele atende alguma paciente. Então, são as mudanças, os novos tempos, a gente não sabe onde vai parar isso, mas de qualquer forma, começou de uma forma boa lá em 2017 e hoje as mulheres têm poder de falar. Não esqueçam, entra aqui, são 3 vídeos, não são muito longos, para vocês entenderem esse movimento aí, o movimento feminista começa ali em 1750, 1760, vem em ondas, em 2017, e hoje temos aí mais uma onda, que é essa que a gente está vivendo aqui, que tem denúncias, verdadeiras e denúncias falsas também, tá bom? Obrigado e o senhor Harvey Weinstein vai apodrecer na cadeia.